Salve minha gente, sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e hoje nós vamos continuar a leitura do segundo livro de Samuel. Antes da gente retomar a leitura, por favor, deixa aí o seu like e assista o vídeo até o final. Vamos lá. Capítulo 18. Davi revistou suas tropas e nomeou comandantes e oficiais. Depois dividiu o exército em 3 alas. Deixou um terço sob o comando de Joabe, um terço sob o comando de Abisai, filho de Sárvia, irmão de Joabe, e um terço sob o comando de Etai, de Gate. Depois, Davi disse às tropas: Eu também irei com vocês para lutar. Mas os soldados disseram: Você não deve ir. Porque, se nós tivermos de fugir, ninguém dará importância. Se a metade de nós morrer, também ninguém dará importância. Mas você vale por 10.000 de nós. É melhor que você fique e nos ajude daqui da cidade. Davi respondeu: Farei o que vocês acharem melhor. E o rei ficou ao lado da porta da cidade, enquanto o exército saía em unidades de 100 e de 1.000. O rei ordenou a Joabe, Abisai e Etai: Por favor, tratem bem o jovem Absalão. Todo o exército ouviu a ordem que o rei tinha dado aos chefes a respeito de Absalão. O exército de Davi saiu em campo aberto para guerrear contra Israel. A batalha teve lugar na floresta de Efraim. O exército de Israel foi derrotado pelo exército de Davi. E a derrota foi grande, pois morreram 20.000. A luta se espalhou por toda a região e, nesse dia, a floresta devorou mais vítimas do que a espada. Ora, aconteceu que Absalão se encontrou por acaso com um destacamento de Davi. Absalão estava montado num jumento que se meteu debaixo dos galhos de um grande carvalho. A cabeça de Absalão se prendeu nos galhos do carvalho e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto o animal foi embora. Alguém o viu e avisou Joabe: Acabo de ver Absalão suspenso num carvalho. Joabe respondeu: Você viu Absalão? Por que não o matou ali mesmo? Agora eu daria a você 10 moedas de prata e um cinturão. O homem, porém, respondeu: Mesmo que você pusesse 1.000 moedas de prata na minha mão, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Estávamos presentes quando o rei mandou que você, Abisai e Etai tratassem bem Absalão, o filho dele. Se eu cometesse tal infâmia, o rei ficaria sabendo e você mesmo ficaria contra mim. Então Joabe disse: Não vou ficar perdendo tempo com você. Pegou 3 dardos e os atirou no coração de Absalão, que ainda estava entre os galhos do carvalho. Logo depois chegaram 10 jovens escudeiros de Joabe, que cercaram Absalão e o golpearam até matar. Joabe mandou tocar a trombeta para deter a tropa e o exército parou de atacar Israel. Pegaram o corpo de Absalão e o jogaram dentro de um grande buraco no meio da floresta, e atiraram em cima um monte de pedras. E todo Israel debandou, cada qual para a sua tenda. Enquanto estava vivo, Absalão tinha erguido uma estela, que está no Vale do Rei, porque pensava: Não tenho filho que conserve a memória do meu pai, do meu nome. Por isso, deu o seu nome ao monumento que ainda hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Aquimaás, filho de Sadoc, disse: Vou correndo dar ao rei a boa notícia de que Javé lhe fez justiça e o livrou de seus inimigos. Joabe, porém, replicou: Hoje você não será portador de uma boa notícia. Deixe para outro dia, porque hoje morreu o filho do rei. E Joabe ordenou a um etíope: Vá comunicar ao rei tudo o que você viu. O etíope se prostrou diante de Joabe e partiu correndo. Aquimaás, filho de Sadoc, insistiu com Joabe: Aconteça o que acontecer, também vou correndo atrás do etíope. Joabe respondeu: Para que correr, meu filho? Você não vai ganhar nada com essa notícia. Aquimaás replicou: Seja como for, eu vou correndo. Então Joabe lhe disse: Pode ir. Aquimaás partiu correndo e, cortando o caminho pela planície, passou de frente do etíope. Davi estava sentado entre as 2 portas da cidade. A sentinela subiu no terraço em cima da porta, na muralha. Correu à vista e notou que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. E o rei comentou: Se ele vem sozinho é porque traz boas notícias.
Quando já estava se aproximando, a sentinela avistou outro homem que vinha correndo e gritou de cima da porta: "Vem vindo outro homem correndo sozinho." Davi comentou: "Esse também traz boas notícias." A sentinela acrescentou: "Estou reconhecendo o modo de correr do primeiro. Ele corre como Aquimaas, o filho de Sadoc." O rei comentou: "É um homem bom. Certamente ele vem com boas notícias." Aquimaas aproximou-se do rei e o saudou: "Paz." Depois se prostrou com o rosto por terra diante do rei e disse: "Bendito seja o Deus Javé, que lhe entregou os homens que se revoltaram contra o Senhor meu rei." O rei perguntou: "Está tudo bem com o jovem Absalão?" Aquimaas respondeu: "Vi uma confusão na hora em que Joabe, servo do rei, me enviou, mas não sei o que aconteceu." O rei disse: "Fique ali e espere." Aquimaas obedeceu e ficou esperando. Nesse momento chegou o etíope e disse: "Senhor meu rei, receba a boa notícia. Javé hoje acaba de fazer justiça, livrando-o de todos os que se revoltaram contra o Senhor." Então o rei perguntou: "Está tudo bem com o jovem Absalão?" O etíope respondeu: "Que se acabem como ele todos os inimigos do Senhor, meu rei, e todos os que se revoltaram contra o Senhor para lhe fazer mal." Capítulo 19. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que fica em cima da porta e começou a chorar, dizendo entre soluços: meu filho Absalão, por que não morri em vez de você? Absalão, meu filho, meu filho." E avisaram a Joabe: "O rei está chorando e se lamentando por causa de Absalão." Assim, a vitória desse dia se transformou em luto para todo o exército, porque os soldados ficaram sabendo que o rei estava aflito por causa do seu filho. Nesse dia, o exército entrou na cidade às escondidas, como se fosse um exército envergonhado por ter fugido do combate. O rei estava com o rosto coberto e gritava: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho." Joabe entrou na casa e disse ao rei: "Hoje você está cobrindo de vergonha o rosto de todos os seus guerreiros que hoje salvaram a sua vida e a vida de seus filhos e filhas, mulheres e concubinas. Você ama aqueles que o odeiam e odeia aqueles que o amam. Hoje você está mostrando que os chefes e soldados não valem nada para você. Estou percebendo que, se nós todos tivéssemos morrido e Absalão estivesse vivo, você acharia tudo muito bom. Vamos, saia e fale com os seus soldados, porque eu juro por Javé, se você não sair essa noite, você ficará sem ninguém. Para você, isso vai ser uma desgraça muito maior do que todas as que lhe aconteceram desde a sua mocidade até hoje." O rei se levantou e foi sentar-se à porta. E avisaram todo o exército: "O rei está sentado à porta da cidade." Então todo o exército se reuniu ao redor do rei. Como assegurar a unidade? Os israelitas debandaram e cada um foi para sua tenda. Nas tribos de Israel, todo o povo discutia e comentava: "Foi o rei Davi quem nos arrancou do poder de nossos inimigos e nos livrou do poder dos filisteus. No entanto, agora ele teve que fugir do país para escapar de Absalão. E Absalão, que tínhamos ungido para nos governar, morreu na guerra. Por que não fazem nada para que o rei volte?" O rei Davi soube do que se dizia em todo Israel, e então mandou dizer aos sacerdotes Sadoc e Abiatar: "Digam aos anciãos de Judá: por que seriam vocês os últimos a providenciar o retorno do rei para o seu palácio? Vocês são meus parentes, de minha carne e meu sangue. Por que seriam os últimos a providenciar o retorno do rei? Digam também a Amasa: você não é da minha carne e meu sangue? Que Deus me castigue se você não for o comandante permanente do meu exército em lugar de Joabe." Assim, Davi conquistou o coração dos homens de Judá, como se fossem um só homem. Então eles mandaram dizer ao rei: "Volte, juntamente com os seus ministros." O rei voltou e chegou ao rio Jordão, enquanto os de Judá foram a Gilgal para se encontrar com o rei e ajudá-lo na travessia do Jordão. Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, se apressou em descer com os homens de Judá ao encontro do rei, Davi.
Iam com ele 1000 homens de Benjamim. Siba, o servo da família de Saul, seus 15 filhos e 20 servos entraram no Jordão antes do rei. Prepararam tudo para que a família do rei passasse e para agradar o rei. Quando o rei estava apresentando o Jordão, Semei, filho de Gera, se atirou aos pés dele e disse: que o meu senhor não me considere culpado e não se lembre do mal que seu servo cometeu no dia em que o senhor meu rei deixou Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque o seu servo reconhece que pecou, e hoje é o primeiro da casa de José a descer ao encontro do senhor meu rei. Abisai, filho de Sárvia, contestou: há por acaso alguma desculpa para que Semei não seja morto? Ele amaldiçoou o ungido de Javé. Mas Davi interveio: não se intrometam na minha vida, filhos de Sárvia. Não me tentem. Hoje em Israel alguém poderia ser condenado à morte? Justamente hoje que vocês me reconheceram como rei de Israel? E o rei jurou a Semei: você não vai morrer. Meribaal, filho de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não tinha lavado os pés e as mãos, nem aparado o bigode, nem lavado sua roupa, desde o dia em que o rei tinha partido até o dia em que retornou vitorioso. Quando ele chegou a Jerusalém, o rei perguntou: Meribaal, por que você não foi comigo? Meribaal respondeu: meu servo me enganou, senhor meu rei, porque eu pensei: vou selar a minha mula, montar e partir com o rei, porque sou aleijado. Mas o meu servo me caluniou diante do senhor meu rei. O senhor meu rei, porém, é como um anjo de Deus, faça o que achar melhor. Toda a família de meu pai merecia do senhor meu rei apenas a morte, mas o senhor me recebeu entre os que comem à sua mesa. Que direito tenho de reclamar diante do rei? Então o rei disse: por que você está falando sem parar? Minha decisão é que você e Siba repartam as terras. Meribaal respondeu: ele pode ficar com tudo, pois o senhor meu rei voltou em paz para casa. Berzelai, o Galaadita, tinha descido de Rogelim e acompanhado o rei até o Jordão, a fim de despedir-se dele. Berzelai era muito velho, tinha 80 anos. Quando o rei passou por Maanaim, ele havia provido a manutenção do rei, porque era muito rico. O rei disse a Berzelai: continue comigo e eu lhe darei tudo o que você precisar em Jerusalém. Mas Berzelai respondeu: quantos anos ainda me restam? Para que subir com o rei a Jerusalém? Estou com 80 anos. Será que ainda não sei distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que seu servo ainda sente gosto no que come e no que bebe? Poderia ainda ouvir os cantores e cantoras? Então, para que seu servo iria ser agora de peso para o senhor meu rei? Vou atravessar para acompanhar o rei um pouco mais além, mas não é preciso que o rei me recompense por isso. Deixe-me voltar e morrer na minha cidade, para ser enterrado no túmulo de meus pais. Aqui está meu filho Camaã. Ele ficará com o senhor meu rei, trate-o como achar melhor. Então o rei disse: que Camaã venha comigo, e eu farei por ele o que você quiser, e farei por você tudo o que me pedir. Todo o povo atravessou o Jordão, e o rei atravessou também. Beijou Berzelai e o abençoou, e Berzelai voltou para sua casa. O rei continuou em direção ao Gilgal, e Camaã foi com ele. Todo o povo de Judá e a metade de Israel acompanhavam o rei. Eis, os israelitas foram ao rei e lhe disseram: por que nossos irmãos de Judá tomaram posse de você e fizeram com que o rei, sua família e todos os homens de Davi atravessassem o Jordão? Então todos os homens de Judá responderam aos de Israel: é porque o rei é mais parente nosso. Por que vocês estão chateados? Por acaso comemos às custas do rei ou tiramos algum proveito dele? Os homens de Israel responderam aos de Judá: temos 10 vezes mais direitos sobre o rei, e mesmo para Davi somos mais importantes que vocês. Por que vocês fazem pouco caso de nós? Nós não fomos os primeiros a fazer o rei voltar? Contudo, o rei
os homens de Judá foram mais duros. Muito bem. Esse vídeo aqui ficou longo porque os capítulos são compridos, mas agradeço aí. Deixa aí o seu comentário, compartilhe esse link nas suas redes sociais, não esqueça de deixar o like. A gente se vê amanhã. Tchau!